Glória a Deus, aleluia. Você está feliz com Jesus? Sim. Jesus está feliz com você? Sim. Glória a Deus. Irmãos, para não demorar muito, né? Eu nem vou falar o tema de hoje, porque você já está lendo aí. Eu quero que você coloque para mim, Gu, por gentileza, Efésios capítulo 1, versículo 3. Esse texto é um texto muito bom, e eu tenho certeza que você já leu ele, às vezes você já até declarou ele. Diz assim: bendito o Deus e Pai de... Coloca na NVI, por favor. Deixa na NVI, a gente vai caminhar só nesse tema, NVI. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto eu gosto muito porque ele traz algo que o Senhor já fez. Você consegue entender? Não diz que Deus irá nos abençoar, fala que Ele já nos abençoou. E se você já é abençoado, você não precisa às vezes ficar pedindo bênçãos para Ele. A palavra nos assegura que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Então esse texto é um texto ótimo para você declarar quando você orar. Quando você for fazer o seu devocional. Quando você estiver numa situação difícil da sua vida, que você achar que você não é abençoado. Quando nós passamos por situações nas nossas vidas, nós devemos pegar ingredientes, eu vou chamar assim, que são textos, é a palavra de Deus, para nossa vida. Então, se você acha que você não é abençoado, grava esse texto, Efésios capítulo 1, versículo 3, e declara ele: eu já sou abençoado, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto é ótimo. Para complementar esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Diz assim, na versão NVI também. 2 Coríntios capítulo 5, 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Edu, eu não entendi como esse texto pode complementar o outro. Você precisa entender que existem níveis na nossa vida. Existe um nível espiritual, existe um nível sentimental e existe um nível material. A palavra, ela nos assegura que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então essas bênçãos, elas já estão disponíveis para nós. Só que o que acontece? Você com olhos carnais, com olhos naturais, você jamais vai conseguir enxergar as bênçãos espirituais. E aí você vive pelo que você vê. E aí você olha para o lado e fala: a palavra fala que eu sou abençoado, mas eu olho e eu não vejo nenhuma bênção ao meu redor. Isso é porque você está olhando com seus olhos naturais. O que você deve fazer? Trazer à existência. Você deve entender o que a palavra diz. O tema de hoje é muito sobre isso. É sobre você enxergar o que o Senhor quer para a sua vida. E eu não sei se você consegue enxergar isso. O apóstolo começou falando sobre isso, sobre estar cansado. O cansaço, você vê o cansaço? Você não vê o cansaço, mas você sente ele no seu corpo. E aí você automaticamente fala: eu estou cansado. Por quê? Porque eu estou sentindo que eu estou cansado. Edu, eu entendi. Então é só eu sentir que eu sou abençoado, que eu sou abençoado? Quem acha que é assim? Também está errado. Você não precisa sentir para fazer alguma coisa. Por quê? Se você se você for dependente de um sentimento, o sentimento vai te guiar. A sua alma vai governar a sua vida. Então quando você estiver triste, se sentindo triste, você vai ser triste. Quando você se sentir feliz, você vai ser feliz. Quando eu me sentir cansado, eu vou estar cansado. Quando eu me sentir crente, eu vou estar crente. Mas quando eu não me sentir crente, consegue entender? Não é isso que deve guiar a sua vida. Não são os seus sentimentos, não é o que você vê, mas é aquilo que você crê. Nós acabamos de ler isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós vivemos por fé. O pastor Anderson pregou sobre isso recentemente. E quando você vive por fé, é incrível que o apóstolo Paulo, ele já deixa essa comparação clara. Nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Ou seja, é o oposto. Os seus olhos naturais, eles jamais vão conseguir enxergar as bênçãos celestiais. Por quê? Porque o seu olho natural fala uma coisa, a sua fé fala outra. E o que você está ouvindo? Esse exemplo do som foi ótimo. Eu estava aqui, estava ligado, só que alguma coisa estava inativada aonde? Não era aqui no microfone, não era com vocês, era na mesa de som. Só que, quando o Davi ele percebeu isso, o que ele fez? Ele foi na mesa e ele ativou isso.
E nessa manhã eu quero ativar isso, os seus olhos espirituais. Eu quero ativar essa percepção de que você não deve viver pelo que você vê, porque os seus olhos te enganam. Olhos enganam. É igual quando você está apaixonado, primeiro namorado, primeira namorada. É feia, é feio, mas você fala o quê? Não, é lindo. Por quê? Porque você está apaixonado, seus olhos não estão vendo a fisionomia física, você está vendo a pessoa, você sente aquela emoção, você sente aquele amor. É assim ou não é? Se você parar para ver, tenho certeza, principalmente os jovens, você estava gostando de alguém, olha a foto dessa pessoa que você gostava. Tem gente que fala, não, Edu, era bonita, era bonito. Tem gente que fala, graças a Deus que eu me livrei, era laço. Já aconteceu comigo, nossa, isso muito tempo, tá, coração? Muito tempo atrás. Eu não sei nem o nome dela, mas eu olhava, na época eu achava, nossa, que menina linda. E aí muito tempo atrás também eu vi a foto, eu olhei e falei, nossa, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos continuar, né, que eu estou me complicando. Mas o que acontece? No mundo natural, não, vai ter almoço, né, coração? Jejuar, amém, glória a Deus, faz bem para o Espírito. Vamos lá, foca aqui, não perde a concentração. No mundo natural, nós vivemos pelos 5 sentidos que nós temos. E eu não tenho essa certeza, mas para mim, eu acredito que o principal sentido que quando você perde faz mais falta é a visão. E aqui eu estou falando do sentido natural, tá? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Tem alguns sentidos, não vou falar que se você perder, a sua vida vai continuar a mesma, claro que não. Mas se eu fosse classificar, o tato seria um que não, esse daqui não tem tanto. Agora, visão é complicado. Quando você perde a visão, você não sabe para onde você está indo, você não sabe quem está com você. No início, você precisa de alguém para te guiar, por quê? Porque você não enxerga. E existem muitos cristãos que veem com os olhos naturais, mas não enxergam com os olhos espirituais. Por isso Jesus falou, eles tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Porque aqui o que Cristo estava falando era sobre as regiões celestiais. Vocês conseguem me ver, vocês conseguem ver Jesus, mas não conseguem enxergar o Cristo. Vocês conseguem ouvir as minhas palavras, mas vocês não reconhecem que são as profecias que os profetas falaram há muito tempo atrás. E Edu, como que eu faço isso? Como que eu ativo isso em mim? Percebendo. Eu vou dar um exemplo. Eu falei que o tato, é o que menos importa, assim. Entenda quando eu digo isso. É na minha percepção. Mas quando você percebe ele, você começa a olhar para ele de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo. Até agora você não notou no tecido tocando a sua pele, ou dos seus pés tocando o chão. Você não estava percebendo isso. A partir do momento que eu falei, quem percebeu? Opa, peraí, eu estou sentindo o meu pé no chão, eu estou sentindo o que eu estou tocando. Porque a sua atenção não estava naquilo, até eu falar. E eu quero que a partir desse tema que você consegue ver, que você tenha isso na sua mente. Que esse tema te chame a atenção para você conseguir enxergar o que o Senhor tem para você. O que acontece? No mundo natural, se você perde um desses sentidos, você tem dificuldade em interagir com o mundo natural. Se você perde a visão, se você perde o tato, você vai ter dificuldade na sua vida cotidiana. E a falta de um deles aguça o outro. Você sabia disso? Por que aguça? Novamente, aquele exemplo que eu dei da roupa, do seu pé no chão. Porque você presta mais atenção. Então, eu vou dar um exemplo claro. Quando você você é cego, você não enxerga. Geralmente, o que acontece? A sua audição, não é que ela é super humana, não é igual o filme lá do Demolidor, que você perdeu a visão, você vai conseguir enxergar tudo pelos ouvidos. Não é isso. Mas a sua audição, ela fica um pouco mais aguçada, por quê? Você começa a prestar mais atenção, você fica dependente agora disso. Os seus olhos estão tapados, você não consegue enxergar, então você presta mais atenção no que você está ouvindo. Então se eu não enxergo, eu começo a prestar atenção no que eu ouço. Opa, essa voz aqui eu conheço. Eu sei que é o apóstolo Juliano, eu sei que essa voz é a voz do pastor Anderson. E aí você reconhece a pessoa. Talvez pelo cheiro, pelo perfume. Talvez pelo jeito de falar, você não está vendo, mas você reconhece. Por quê? Esse sentido está mais aguçado. O seu cérebro, ele passa a usar regiões que ele utilizava para a visão,
para conseguir ir para a audição. Você consegue me entender? Tá? Eu não quero entrar muito nisso, mas é como se o cérebro ele se reorganizasse. Ele falasse, isso daqui não está sendo usado, então eu vou usar isso. Deu para entender? Isso não está sendo utilizado, então eu vou usar isso. E quando você passa a depender dos seus olhos naturais e não olha com os olhos espirituais, o que você entende? Isso não está sendo utilizado, então eu vou utilizar isso. E aí você vive pelo que você vê. E aí você anda por aquilo que você ouve. Você ouve no jornal, você ouve das pessoas, mas o que você tem ouvido de Deus? O que você tem visto de Deus? Eu vou dar um outro exemplo, a pessoa que não tem a audição, ela é uma pessoa surda, ela tem alguma perda, ela aprende a visualizar melhor, então ela usa a visão para compensar isso, então ela consegue ler os lábios, ela geralmente presta mais atenção nas coisas. O que eu quero te chamar a atenção é você prestar atenção nos seus olhos espirituais, porque às vezes naturalmente falando você não está enxergando nada, às vezes naturalmente falando você não está vendo, mas tem alguma coisa, tem um propósito, tem uma mensagem, tem um texto, tem alguma coisa para você ver, só que com os olhos naturais você jamais vai conseguir ver. Eu vou dar um exemplo, qual que é o tema de hoje? Você crê? Mundo girando? Deus deu um tapa no mundo, o mundo está girando? Não, você não consegue enxergar? Você crê que você vai conseguir enxergar até o final desse culto? Amém. Você crê nisso? Amém. Então amém, então vamos lá. Do mesmo jeito que você teve fé para você me ouvir, você vai precisar ter fé para você enxergar. Você confia na palavra? Eu estou falando, você vai enxergar no final, você vai entender, você vai entender o tema. Você tem fé no que eu estou falando? Você vai conseguir enxergar. Por que quando Deus fala as coisas para você, você não pega com isso? Com essa mesma certeza? Não, eu sei, Deus falou, isso vai se cumprir. Porque às vezes passa o tempo, e aí você não usa os seus olhos espirituais, você fica só ali, com os olhos naturais, e você não enxerga nada. Mas nas regiões celestiais, tanta coisa já está disponível, tantas bênçãos já estão prontas para as nossas vidas. Por quê, Edu? Porque na palavra diz isso, nós acabamos de ler, os 5 sentidos, eles não são os principais vetores de comunicação com o sobrenatural. Você sabia disso? Esses 5 sentidos que nós listamos, que nós falamos, é para você interagir aqui na terra, é para você se comunicar aqui no natural, mas no sobrenatural eles não servem de nada. Você não precisa da sua audição, da sua visão, do seu tato, do seu olfato, do seu paladar, você não precisa disso. Você precisa de uma coisa só. Nós temos um sentido que nos ajuda a interagir com o sobrenatural. Você sabia disso? Uma coisa só. E esse sentido que nos ajuda a interagir, ele nos dá uma força sobrenatural. Esse sentido não é a força, mas ele nos dá uma força sobrenatural. Quando eu costumo falar para você, Jesus está feliz com você, e você me responde sim, eu fico muito feliz, porque essa pergunta que eu faço, ela se baseia em alguns textos. Tem um texto de quando Jesus é batizado e do alto soa uma voz: este é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Mas tem outro texto que é Neemias capítulo 8, versículo 10, que no último, na parte final desse texto, fala que a alegria do Senhor é a nossa... Vamos lá, você está um pouco sem força, mas eu vou deixar você melhorar. A alegria do Senhor é a nossa... força. Eu acho que você consegue fazer um pouco melhor que isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu gosto de fazer isso para você ver que você poderia ter feito isso da primeira vez. Você consegue entender? É que geralmente com as coisas do Senhor a gente vai aqui, ó. Não, peraí, deixa eu ter. Ah, é isso. Beleza, agora eu estou mais confiante. Não precisa ter medo. Se a palavra diz, é o que está falando. Declara ela. Você não precisa ter medo. Se é o que a palavra diz, se você tem certeza nisso. Então, o que acontece? Conforme nós entendemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, nós conseguimos enxergar algumas coisas. Nós conseguimos ver coisas que antes nós não víamos, certo? Você consegue entender isso? Então, o que acontece? Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui você começa a fazer uma lista para entender o caminho que você precisa percorrer para chegar até a força.
Se a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força, eu entendo que eu preciso da alegria dele. E como eu deixo o meu Deus alegre? Agradando a ele. Vou dar um exemplo, Dia dos Namorados. Você deu um presente para sua namorada? Tenho certeza. Ixi, quem falou que não, irmãos? Eu vou orar por você no final do culto, me procure. Estou brincando. Mas quando você presenteia, quando você faz algo que agrada a pessoa, como que ela fica? Feliz, ela fica contente, ela fica alegre. E a palavra nos assegura, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, para eu ter uma força, eu preciso agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu preciso de fé, que é Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse sentido que nos dá a força é a fé. É pela fé que nós nos comunicamos com o sobrenatural. Só que, se eu deixo de utilizar esse sentido, que é a fé, eu começo a me apoiar em outros. E quais são esses outros sentidos? Os sentidos naturais. Eu quero deixar isso muito claro, e eu vou repetir isso durante toda a ministração, para você entender que você não deve se apoiar nos seus sentidos naturais. Você não deve se apoiar em nenhum desses. Você tem um que é maior do que esses, que é a fé. A sua fé deve ser o vetor para você se comunicar com Cristo, para você se comunicar com o sobrenatural. É através dela que nós alcançamos as coisas. É através dela que nós conseguimos enxergar as bênçãos das regiões celestiais que estão em Cristo Jesus, amém? Quando eu não uso esse sentido sobrenatural, eu começo a usar o natural. E aí, eu deixo de compreender o que o Espírito Santo quer fazer através da minha vida. Quando eu paro de usar a fé, eu começo a usar o meu achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim. Eu interpreto dessa maneira. Irmãos, a Bíblia, ela não tem que ter a sua assinatura lá. Não, isso daqui eu concordo. Não, a Bíblia está lá. Ela já tem uma assinatura e não foi com tinta, foi com sangue. Está lá, está cravado, não muda. Não é o que eu acho, não é a forma que eu interpreto. É o que está escrito. E isso me traz muita segurança, porque eu sei que ela é imutável. Eu sei que ela não vai mudar. Então o que ela é hoje é a mesma coisa que era nos tempos de Cristo. Porque é a mesma palavra, é o mesmo autor, é a mesma pessoa que está dizendo, amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Consegue entender? Para você entender o espiritual, você precisa do quê? De fé. Você precisa andar no sobrenatural. Você precisa ter esse sentido forte dentro de você. Nós aprendemos recentemente, existe a pequena fé e existe a grande fé. O Senhor, Ele entregou para nós uma medida. Cabe a nós aumentar ela ou não. E como eu faço isso? Exercitando. Como que uma criança aprende a enxergar? Hoje em dia até que não é tão assim, né? Hoje em dia já nasce com cabelo, com olho. Se entregar um celular na mão, a criança já faz isso aqui, ó. Hoje em dia, mas antigamente a criança nascia com os olhos fechados, é assim ou não é? A criança demorava ali uns dias para abrir. Até hoje, quando a criança ela nasce, ela não consegue enxergar nitidamente. Mas pelo exercício, pela prática desse sentido, a visão dela começa a melhorar. Então, para você ter a sua fé aumentada, você precisa praticar ela. Edu, por que é tão importante eu ter fé? Porque sem fé é impossível. Lembra que eu falei que a palavra não muda? Impossível significa impossível, não tem como você agradar a Deus. E isso é algo que você precisa entender. Se você não tem fé, você não tem Deus. Essa é a realidade. Se a sua fé é pequena, o seu Deus é pequeno. Por quê? Porque vai estar limitado ao que você tem. Vamos lá, os discípulos estavam no barco, eles estavam com o próprio Cristo, mas eles não reconheciam isso, sabe? Por quê? E é por isso que no final Cristo olha para eles e fala: homens de pequena fé. Porque eles se desesperaram. Senhor, o Senhor não importa que nós morramos? O Senhor não importa que nós venhamos a perecer? Eu acredito que nessa hora Jesus olhou para ele e falou:
Vocês não entenderam ainda? Vocês não conseguem enxergar? Só que antes ele acalmou a tempestade, ele parou o vento e depois ele falou. Nós aprendemos também sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda? Alguém que caminhou com Cristo 3 anos, ainda não conseguiu entender. Mas um cara que entendia quem ele era, em apenas uma frase, fez Jesus olhar para ele e falar: eu nunca vi uma fé como essa. Então você entende? Não tenta pegar o espiritual e encaixar no natural. Não tenta, porque isso não vai fazer sentido na sua cabeça. E nós acabamos de ler 1 Coríntios 2,14. Para o homem natural é loucura. Por quê? Se você parar para prestar atenção, alguém que conviveu 3 anos, 1 ano, 2 anos que seja, tem mais experiências e a fé dessa pessoa deveria estar maior. É assim ou não é? E realmente, eu acredito, deveria ser maior. Só que um cara que entendeu quem Jesus era, a fé dele já era muito grande. O que eu estou falando para você aqui? Não importa se você tem 5 anos de IFAG, não importa se você tem 40 anos de cristão. Se chegar uma pessoa hoje aqui, com o coração voltado para Cristo, e entender quem Ele é e ter a fé, essa pessoa vai ter a fé maior que a sua. Não é pelo tempo cronos que vai delimitar o tamanho da sua fé, ou a pequenez dela. Não. É o que você tem dentro. E isso agrada ou desagrada a Deus. E para agradar a Ele, você precisa de fé. Tiago capítulo 4, versículo 8, eu amo esse texto. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará, Ele se aproximará de vocês. Eu amo esse texto, eu amo essa parte desse texto. Por quê? Porque ele mostra para nós uma certeza. É um passo a passo, se você parar para prestar atenção. Como que eu faço para Deus estar perto de mim? Simples, chega perto dele. Dá um passo para ele. Só que você não consegue fazer isso sem fé. Você vai conseguir entender isso. Eu quero que você pegue como se fosse uma receita de um bolo. Quem aqui já fez bolo? Um bolo nesse frio com um cafezinho, bênção, né? Quando você chega lá na sua casa, você abre a porta e o bolo já está lá pronto. É assim? Não, se você for comprar, até que é. Mas quando você vai fazer, o que você precisa para ter o bolo? Dos ingredientes. Então você precisa dos ingredientes certos para você conseguir ver o resultado final. É assim ou não é? Beleza, então vamos lá. Você está me ajudando. Eu fiz poucos bolos na minha vida, então eu preciso da sua ajuda. Se a gente pegar e colocar como uma comparação o bolo com essa força. Lembra que o apóstolo falou sobre estar cansado? Quem está cansado precisa de força. Então vamos pegar esse símbolo da força. Eu quero um bolo no mundo natural. E no mundo sobrenatural eu quero a força. Beleza? Para fazer o bolo você vai precisar do quê? Farinha, manteiga, ovo, leite, fermento, vai lá, bate tudo, tá? Cenoura, se for de cenoura, abacaxi, se for... Beleza, os ingredientes principais você já sabe, você mistura, e aí beleza, o bolo já está pronto. Não? O que acontece depois de misturar? Põe na forma, unta a forma, coloca no forno, e aí... Só espera. Eu vou ficar nesse daqui, só espera, pastor Marcos, porque é minha mulher que falou, então eu vou ficar com ela. Só espera. Calma, você me ajudou. Só espera, beleza. Para ter a força, vamos ver quais são os ingredientes que nós precisamos. Gu, coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para a gente pegar os ingredientes. Esse daqui é o primeiro ingrediente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Esse daqui é o primeiro ingrediente. Você precisa disso para você ter a força. Edu, só com isso eu tenho força? Calma, você precisa de mais alguns ingredientes. Coloca para mim agora no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Beleza, agora vai para Tiago capítulo 4, versículo 8, que nós lemos. Pega só a parte B desse texto, tá? A parte A, perdão. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Só essa parte. Então para você ter a força,
que é o resultado final que nós queremos, você primeiro precisa ter fé. Por quê? Você primeiro precisa crer que existe um Deus. Esse ingrediente, se você tem, beleza, você dá um check. Eu acredito, eu creio que tem um Deus e que Ele recompensa aqueles que creem nele. Então eu creio, eu tenho essa fé. Você pega o segundo ingrediente, que é o versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aqueles que se aproximam dele precisam crer que Ele existe. Então você tem a fé e você tem agora o segundo ingrediente, que é a certeza que com a fé você pode se aproximar dele. Aí você pega Tiago capítulo 4 versículo 8. Aproximem-se de Deus, que é uma coisa que você já tinha no outro, só que esse traz uma coisa a mais, porque Ele vai se aproximar de vocês. E aí com isso, com a fé, com essa certeza, e você se aproximando dele, agradando a Ele, você chega na força. Você recebe essa força do Senhor, porque nós lemos no início, Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então se você está cansado, você beleza, pode estar cansado naturalmente. O seu homem exterior está cansado, porque ele se cansa. Mas como é que está o seu homem interior? Como é que está o seu homem espiritual? Porque é esse que você tem que se preocupar. É com esse. Não estou falando que você não deve trabalhar, estudar, você ter as coisas naturais, você deve. Só que existe uma ordem, existe níveis, como eu falei. E se você só está aqui no nível material, irmãos, sinto lhe dizer, mas você não vai alcançar muitas coisas. Pela força do seu braço talvez você consiga, mas de maneira sobrenatural, sabe, viver essas histórias incríveis que nós ouvimos, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem fé. Porque você não acredita de verdade, porque a fé é isso, a fé é a certeza daquilo que você não vê, é a certeza daquilo que você não consegue enxergar, mas eu sei que agora você está começando a enxergar algumas coisas, não está? É assim ou não? Às vezes você não enxerga tudo de uma vez, às vezes você não entende o propósito final, a mensagem final, mas as coisas começam a ser claras. Por quê? Porque você não só colocou a massa de bolo e deixou o bolo lá, você pegou e colocou no forno. Então esse bolo está assando, a sua força ela está aumentando. Só que o que acontece se você só ficar esperando? O bolo, você deixa o bolo no forno, você só ficou esperando, ele queima. E aí quando você tira, só os corajosos que têm coragem de comer. Ou não, ou nem os corajosos, dependendo. A sua fé, ela não pode ser assim, eu acredito, eu tenho fé, então eu vou esperar. Não, eu tenho fé. Não, Deus já fez. Não é isso. Fé não é você fazer nada. Isso não é sinônimo de fé. Fé é você ter práticas correspondentes. Então você entende o que o Senhor falou para você, você entende o que está disponível e você vive de acordo com aquilo. Você entende o que você tem e você já tem práticas correspondentes a isso. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fomos pegar a moto, todo mundo aqui sabe do que aconteceu com a minha moto, ela foi roubada, furtada, e na quinta-feira de feriado, eu e a Karen, nós fomos até uma loja, com a certeza, a gente falou, não, a gente vai sair de lá com moto, levamos o capacete, era a única loja que estava aberta, a gente falou, é um sinal, é Deus, é a única loja que está aberta, tem ali, já era a recomendação, a gente está aqui, não, vamos, tinha moto, tinha várias motos, mas não tinha a que a gente queria. E aí? Edu, vocês pegaram ela porque vocês tinham fé e aquela moto ia se transformar na moto que vocês queriam. Presta atenção nisso. Eu quero que você pegue isso. Quando o Senhor ele coloca coisas no seu coração, você começa a enxergar. Só que às vezes você não entende o final daquilo. Então, não é todo prato que é oferecido a você que é Deus que mandou. Não é toda a bênção que chega na sua mão que você vai olhar. Bênção, entenda quando eu digo bênção. Que você vai olhar e vai falar, não, é Deus. Foi Deus que me enviou isso daqui, eu vou pegar. Sabe por quê? Você vai acabar com coisas muito menores do que você teria. O Senhor, Ele tem um banquete para você, Ele tem lá tudo que você gosta. Se a Rebeca estivesse aqui, eu ia falar de uva, porque a gente gosta de uva. Mas aí, chega lá na hora, não tem a uva, tem um morango. Mas um morango tá bom, né? Não tem a uva que eu gosto, mas tem um morango. E aí, mas o que Deus prometeu para você? Foi a uva? Então espera até a uva chegar. Não se contenta com o morango.
Não se contente com coisas pequenas, se o Senhor te prometeu coisas grandes. Só que para isso, e isso é lindo, Biel, eu vou precisar muito da sua ajuda. Quando eu vou contar um segredo para alguém, eu chamo a pessoa, pode vir aqui. Eu chamo a pessoa quando é um segredo, é algo para ele. Eu chamo ele, eu chego perto dele e eu falo. Contei o segredo. Quando a pessoa está longe, pode ir lá, obrigado. Quando a pessoa está longe, eu não vou contar um segredo, porque senão todo mundo vai ouvir. E aí você entende Tiago 4,8. Aproxime-se de Deus, mas vem dando um passo só. Aproxima-se de Deus, que Deus ele vai se aproximar de você. Aí você começa a ouvir melhor. Aproxima, Deus ele vai se aproximando. Vem mais. Vem mais. Vem mais, aí aqui ele vai e ele conta para você. Ele conta coisas que ele não contaria para os outros. Obrigado. O que acontece? Quando isso acontece, você começa a entender quando Cristo ele estava na última Santa Ceia. Todo mundo ficou sabendo quem era o traidor? E isso é incrível porque quando eu lia esse texto, eu achava muito engraçado, porque o texto fala, Jesus ele diz, ele verbaliza isso. Quem vai me trair é aquele que está comendo do meu prato, é aquele que eu entregar isso. Na hora que eu lia isso, eu falava, como que todo mundo não pegou Judas na hora, amarrou, prendeu e falou, não, você não vai. Mas sabe o que acontece? Jesus não contou aquilo para todo mundo. Foi uma pessoa que ouviu, João. E por que João ouviu aquilo? Porque ele estava do lado. Ele estava reclinado no peito. Pedro, aquele que era mais ativo, que chegava e falava, ele queria saber. Prega isso, entende isso. Às vezes quem está de longe está muito preocupado com o que vai acontecer, com aquilo que, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que é isso? O que é aquilo? Só que a palavra não fala que João estava preocupado. Pedro estava preocupado. Pedro olha para João e fala, pergunta para ele quem vai trair. Eu acredito que nessa hora João estava aproveitando Cristo. Ele estava deitado no peito, ele estava tranquilo. Ele não estava preocupado com o que iria acontecer, ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Eu estou numa ceia com o meu mestre, eu vou aproveitar isso ao máximo. Mas aí quem está de longe quer saber o que vai acontecer no futuro. Se você está com quem manda no futuro, não importa. Não importa. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer, porque você está com o dono. Você está com aquele que manda em tudo. Consegue entender isso? Mas João, ele olha e fala, tá bom, Pedrão, vou perguntar. E aí Jesus, ele vai e verbaliza, aquele em que eu der isso daqui, aquele que comer do meu prato. E aí você entende que não foram todos que ficaram sabendo. Foi apenas João. Eu acredito que Pedro na hora falou, e aí? O que ele falou? Quem é? João, ele está aqui, calma, espera. Né? Se Pedro soubesse ali na hora, não sei o que teria acontecido. Mas segredos íntimos, as coisas reveladas, é para quem está perto. É para quem está do lado dele. Ele não vai revelar coisas para quem está longe. Só que para você estar do lado dele, você precisa se aproximar. Só que para você se aproximar, você precisa de fé. Por isso que você precisa ter fé, porque somente pela fé você vai alcançar novos níveis. Se eu confio no meu sentido natural, eu estou atrasado. Você sabia que quem tem fé, quem enxerga com os olhos espirituais, enxerga muito à frente de quem está apenas enxergando com os olhos naturais? Então se você se confia apenas nos seus olhos naturais, você está atrasado, você não sabe o que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Até hoje, alguns cientistas procuram a origem do universo. Como que surgiu? Foi o Big Bang. Irmãos, não tem como. Me desculpe, se você acredita nisso, olha, não tem como. Não, uma célula começou a se desenvolver, e aí ela foi crescendo. Não, irmãos, não tem como. O ser humano, ele é muito complexo, tá certo? Porque depois eu sou corrigido em casa, tá? Por isso que às vezes eu pergunto se está certo ou não. E isso é bom, porque quando eu sou corrigido, eu aprendo, e eu não faço de novo. Entendeu? Então é bom correção é bom. O ser humano, ele é muito complexo. Por quê? Não tem como você olhar para os seus sentidos, não tem como você ver toda a fisiologia humana e você acreditar que isso é obra do acaso.
Não tem como, você sabia, eu vi uma vez uma matéria sobre isso, o pessoal quando começou a fazer aqueles humanoides, sabe, que são aqueles robozinhos, que parece que vai andando todo assim, eles não conseguiam, eles demoraram muito para conseguir fazer esse movimento do robô ir, pegar uma garrafa e levar até a boca. Vou beber aqui, tá? Por que eles demoraram muito? Eles falaram que a complexidade do ser humano, assim, até bebê, por que criança às vezes derruba, faz as coisas? Porque um movimento simples que hoje nós fazemos até mesmo sem pensar, é muito complexo. Você precisa olhar, você precisa medir a distância, você precisa levar a sua mão exatamente na distância certa, porque se você levar pouco, você não vai conseguir pegar, se você levar muito, você vai derrubar, você precisa pegar com a força certa, para não deixar cair e também não amassar, levar até a sua boca e ter esse movimento de girar. Isso para a gente é natural, é fácil, é tranquilo. Mas para o ser humano conseguir replicar isso num robô, demorou muito tempo, foi muito difícil. E foi algo que Deus fez assim. Você consegue entender? Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a origem do universo. O homem demorou não sei quantos anos para descobrir de uma forma errada ainda. Ele não entendeu. Por quê? Porque ele estava num nível baixo, ele não estava num nível espiritual. E aqui eu quero falar sobre esses níveis. Existem 3 níveis: a matéria, o sentimento e o espírito. Algumas pessoas acreditam que primeiro eu preciso sentir, para depois eu atingir o nível espiritual. Quem já pensou assim? Não, primeiro... ninguém nunca pensou assim? Eu vou te mostrar que você já pensou assim. O pastor está aqui, o apóstolo está aqui, fala, levanta a sua mão. Aí você pensa, mas eu não estou sentindo nada. Você está pensando desse jeito. Eu preciso sentir para eu levantar a mão. Eu preciso sentir para eu dar um glória a Deus. Eu preciso sentir para eu fazer aquilo. Não, isso está errado. Para você tocar no nível espiritual, você não precisa sentir nada. Só que algumas pessoas acreditam que é assim. Eu não senti, então eu não fiz. Por que você não fala de Jesus para essa pessoa? Eu não senti. Sabe qual que é o ruim e o grande erro disso? É porque primeiro, para você chegar no sentimento, nesse nível sentimental, você precisa tocar a matéria. Lembra que eu falei que a comunicação com o mundo são os 5 sentidos? Então você precisa tocar um deles para você sentir alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Dia dos Namorados estava aí, né? Solteiro. Procura, irmãos, procura o que você acha, mas procura no lugar certo, procura a pessoa certa. Mas digamos que você é solteiro e tem aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que seu coração bate mais rápido. E por que eu vi um pessoal rindo? O que aconteceu? Vocês estão apaixonados? Quanto tempo que é a corte aqui? 6 meses, de 6 meses a 1 ano, depende com quem você falar ali, né? A gente consegue negociar. Mas presta atenção, antes de você olhar para essa pessoa e o seu coração começar a acelerar, eu sei o que é isso, irmão, eu faço isso todo dia, quando eu acordo, eu olho para o lado, meu coração já... Eu sei o que é, só que antes disso, do seu coração acelerar, primeiro você viu a pessoa. Consegue entender? Antes de você sentir, você passou pela matéria, você viu. Antes de você ficar feliz com aquele churrasco gostoso que você comeu, você primeiro provou ele. Depois que você provou, depois que você sentiu o cheiro, você começou a sentir aquela fome. É assim ou não é? Às vezes você nem está pensando em comida, você nem está com fome, mas aí você sente o cheiro daquela comida gostosa, o que acontece? Aí a barriga já começa. Então, por isso que é errado. Coloca para mim, Gu, a imagem 3. Por isso que eu quero que você entenda. É errado isso. Você não consegue tocar o sentimental, que é o nível do meio, sem antes passar pelo material. Só que nós não somos seres naturais. Você sabia disso? Nós somos seres espirituais. Então, a ordem que o mundo fala, matéria, né, que ele fala sobre o corpo, alma e espírito, está errado. É espírito, alma e corpo. Pode tirar, Gu. Obrigado. Aleluia. Como realmente funciona? Primeiro você tem que discernir no espírito. Coloca a imagem 1 para mim. 1 Coríntios capítulo 2, 14, nós lemos já sobre ela, e ela fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então a primeira coisa, chegou uma palavra para você, chegou uma situação, discirna ela no seu espírito. O que a palavra diz sobre isso? O que isso aqui
O que o Senhor está me mostrando? Não pegue e vai pelo seu achismo. Ah, não, aconteceu isso, o tio do meu avô falou que quando acontece isso é porque é isso. Não. Para de se guiar pelo que os outros falam. Se baseia na palavra. E eu até vou falar isso aqui, eu sei que o meu apóstolo vai permitir. Se nós falarmos algo que está fora da palavra, fica com a palavra. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer porque nós nos reunimos, nós estudamos a palavra, nós procuramos nos aprimorar cada vez mais. Oséias 6,3, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. É isso que nós fazemos. Só que se por algum dia, alguma coisa acontecer e sair alguma coisa um pouco diferente, nós vamos conversar internamente e nós vamos retificar o que nós falamos. Porque não tem problema nenhum eu subir aqui e falar, olha, eu errei nisso que eu disse e o certo é isso, isso e isso. Vocês têm que ser como o povo de Bereia. Não é só porque o Edu está falando aqui, porque hoje ele está com um terno, que é tudo verdade. É verdade, pode confiar. Mas eu te peço, procura na palavra. Veja se tem alguma coisa diferente do que eu estou dizendo. E se tiver, você tem total liberdade de me procurar. E a gente vai conversar. É assim que funciona, é assim que nós crescemos. Então, primeiro, nós temos que estar no nível espiritual. Nós precisamos discernir tudo espiritualmente. E a palavra discernir, no grego, é anacrino, que significa examinar, interrogar e julgar. Era exatamente o que o povo de Bereia fazia. Paulo pregava, eles paravam, eles examinavam, eles interrogavam e eles julgavam. Não é julgar de apontar, ah lá, você errou, ah lá, você está fazendo isso de errado. Não, é julgar de pegar a palavra, olhar para o que a pessoa disse e fazer um julgamento. Está certo, está escrito. Isso é o julgamento. Mas o que você faz na sua segunda-feira? O que você faz na sua terça, na sua quarta, na sua quinta? E eu não estou falando só no horário do culto, eu estou falando antes disso. Às vezes você anota, você pega os textos, tem a palavra gravada agora no YouTube, que quarta-feira você consegue ver. No Coeb nós conversamos sobre ela, mas você se prepara? Você pega os textos que nós lemos e você lê na sua casa? Você pega as anotações, se é que você faz anotações e discerne aquilo espiritualmente? Deixa eu ver se realmente é isso. Porque é assim que você cresce. É assim que você estuda a palavra do Senhor. É assim que você conhece a Ele. Não é aqui no treino, lembra? É no jogo. É lá fora. Você participando com Ele. Ontem eu fiz um post no Story. E foi muito engraçado porque eu nem ia falar sobre isso, sobre a Copa. Eu estou postando todos os dias a palavra. E eu reparei uma coisa que o apóstolo falou de manhã. Todo mundo estava se preparando, e não tem nada de errado, tá? Você fazer ali as coisas, fazer os quitutes para você comer, comprar camiseta, comprar bandeira, não tem nada de errado, glória a Deus, você está prestigiando, você está olhando, amém, glória a Deus. Só que você já se preparou desse jeito para Deus? Você já teve esse mesmo preparo, de você às vezes separar um tempo da sua semana que não tinha, mas você conseguiu separar, de você preparar, igual um amigo nosso faz, um café ali, colocar ali na frente e falar, Senhor, senta aqui que eu quero aprender, senta aqui que eu quero ouvir mais do Senhor, aleluia. Primeiro você toca o nível espiritual, você ainda não vê, você ainda não sente, mas você sabe, porque isso é a fé, é a certeza, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, você sabe porque sabe. Só que nesse ponto, pode tirar essa imagem, Gu. Nesse ponto, algumas pessoas, elas retrocedem. Elas até conseguem chegar nesse nível espiritual, que é ter fé, é declarar a palavra, só que aí elas não conseguem esperar o bolo ficar pronto, sabe? Elas não têm essa paciência. E aí passa o tempo, elas não enxergam, elas não sentem, então elas acham que nada está acontecendo. Quem lembra aqui quando o Carlinhos abriu o culto e ele falou sobre a semente de feijão que o Kids plantou? É isso, irmãos. A semente, ela primeiro precisa morrer, para depois ela crescer. E esse processo, o processo mais importante, não é quando ela sai do solo, mas é quando a semente morre lá dentro. E tudo isso nós não conseguimos enxergar. Mas mesmo assim, nós temos a certeza que aquela semente, ela vai crescer. Ela vai romper aquele solo. E a parte do romper aquele solo, nos traz mais alegria, porque nós conseguimos ver aquilo que nós não víamos antes. Nós conseguimos ter a certeza daquilo que nós já tínhamos, mas agora é uma certeza maior.
Agora eu consigo enxergar aquilo, os meus olhos veem aquilo que eu só esperava, aquilo que eu só cria. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do 35 ao 39. Aleluia. Olha só, está aparecendo algumas coisas. Tá com fé, hein? Aleluia. A gente vai ler até o 39. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Aleluia. Volta no 38. Isso é lindo. Você consegue ver? A Bíblia, ela se conecta. Tiago 4,8 fala: se eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Eu preciso de fé para me aproximar dEle. Nós lemos Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque a fé agrada a Deus. Hebreus 11,6. Você está conseguindo pegar isso? Eu estruturei isso para você entender dessa forma. Só que olha o que fala Hebreus capítulo 10, 38. Se retroceder, não me agradarei dele. Para Deus se agradar de você, você precisa do quê? De fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, nós precisamos de fé. Quando Deus não se agrada de você, o que acontece? É porque você não tem fé. É porque você retrocedeu na sua fé. E sabe o que é você retroceder na sua fé? É quando você começa a pensar: e se? E se não der certo? E se? Será que é isso mesmo? Será que é Deus? E aí nessa hora, a partir daquele teatro que nós fizemos, aproximando, Deus ele pega e ele faz isso daqui, ó. Você achou que eu ia voltar para trás, né? Só que Deus ele não muda, irmãos, Ele não se distancia de você, é você que se distancia dEle. Então você está andando com Ele de mão dada, está tudo certo. Aí você fala: será? Nesse será você soltou a mão dEle. Você desviou o olhar, você estava olhando para Ele, agora você não está olhando mais, você está pensando: será? E aí quando você pensa, é assim ou não é? Você começa a pensar, você fica assim, ó, né? Você vai andando, não vai? Só que quem que você deixou lá? Quando você não tem fé, quando você desacredita do que Deus falou de você, Deus falou para você, você está desacreditando de Deus. E aí não é que Ele vai sair correndo de você, não. Mas você vai soltar a mão dEle e você vai começar a andar por outros caminhos. E é aí que acontece o desviar. O desviar não acontece por acaso, acontece quando você está distraído. Eu ouvi uma história de um sonho que a pessoa estava, vamos pegar aqui a Marginal para você entender. A pessoa estava aqui na Marginal, estava andando, e na Marginal ali perto do shopping tem aquela ponte que sobe para Bandeirantes, não tem? Se você pega ali aquela Bandeirantes, o que acontece? Já era, irmão, você vai embora, o retorno é só lá embaixo, não é? Então, o que acontece? Às vezes você está ali, ó, você está com o Waze, você está olhando, não, beleza, é aqui que eu tenho que ir. Aí do nada alguém fala alguma coisa, você se distrai, quando você olha para frente você tem dois caminhos, e aí no seu achismo, eu acho que é por aqui, você vai e pega, quando vai ver você está parando lá em Jundiaí. Consegue ver o desviar? Eu me desviei do caminho, por quê? Porque você se distraiu, porque você não estava olhando a rota, porque você não teve fé, você duvidou, e quando tem dúvida não tem fé. Quando você gera algum tipo de dúvida no seu coração, aquilo que parecia estar claro começa a ficar meio: o que é isso? Será que é? Será que não é? Porque você está se distanciando. Aleluia, mas você precisa permanecer firme. Só permanecendo firme você vai romper essa barreira do espiritual. Porque como nós vimos naquela imagem, coloca de novo na primeira, na imagem 1. O foguete está ali no nível espiritual. Então pega esse foguete como se fosse um presente seu. Meu presente está ali, está na região espiritual, e você se alegra, você crê, você tem a certeza disso, você tem fé. Quando você mantém isso, quando você permanece, passa para a imagem 2, por favor. O foguete, ele começa, Edu, mas foguete dá ré? Foguete dá ré, irmão. Antigamente não dava, mas hoje em dia dá.
Então o foguete, ele começa a voltar. Não pega o foguete, pega como o presente de Deus para você. Deus tem isso para você, está na região espiritual. Você pegou com fé, você creu naquilo. É a mesma coisa da semente quando ela rompe o solo. Aqui é o começo disso. As bênçãos espirituais saem das regiões celestiais e você começa a sentir. Você ainda não vê, ainda não está no material, mas você já faz o quê? Se alegra. Você já começa a sentir aquilo. Voltando para o exemplo da moto. Nós fomos, na quinta-feira, que eu estava contando, achamos lá uma moto, não era a que nós queríamos. Sabe o que a gente fez? Voltamos para casa. A gente tentou ver outra loja, mas todas estavam fechadas. Nós voltamos para casa. Edu, você ficou triste? Fiquei, não vou mentir. Fiquei triste, mas eu sabia que eu ia comprar uma moto. Eu só queria a moto para aquela hora. Eu falei, não senhor, eu quero a moto agora, mas, amém. No outro dia, sabe o que eu fiz? Peguei e fui nas outras lojas. Eu não fiquei esperando alguém bater na minha porta e falar, tem uma moto aqui para você. Se você tem uma palavra de Deus para isso, amém. Glória a Deus. Se você receber uma palavra que vai chegar na sua casa, beleza, você não precisa sair procurando. Mas se você não tem essa palavra, se você só tem uma palavra de que você vai ter uma moto, o que você faz? Você vai atrás da moto. E aí na sexta-feira nós fomos, andamos, procuramos, achamos a moto. E isso foi muito legal porque eu tinha R$8 e alguns centavos no bilhete único. Estava andando de ônibus esses dias. E aí a gente pegou aqui na Parapuã o ônibus para ir até a Lapa. Na hora que eu passei o bilhete, eu vi lá debitando 5,30. Ficou acho que 20 centavos. Aí eu olhei, eu falei, vixe, veio no pensamento. Olha o que acontece. As coisas acontecem no pensamento. Veio no pensamento, você vai ter que recarregar o bilhete para voltar. Só que na hora eu falei, eu não vou recarregar o bilhete. Eu vou voltar de moto, não vou precisar usar esse bilhete. Tanto que a gente foi de capacete, com os dois. E aí andamos, procuramos, olhamos, gostamos, era a moto que nós queríamos, era na cor que nós queríamos, nas condições que nós queríamos. O que a gente fez? Comprou. Só que aí a gente conversou com o cara, eu quero sair com essa moto hoje, dá para sair? Aí ele olhou e falou, olha, se você vier aqui até tal hora e fechar, dá. Porque precisa assinar coisas no cartório, precisa fazer algumas coisas. E a gente falou, tá bom. Procuramos mais um pouco, vimos, realmente era aquela? Era aquela. Nós voltamos, assinamos tudo e levamos a moto. Mas você consegue entender que existia um tempo para aquilo? Eu precisava chegar naquele lugar naquela hora, até aquela hora. Se eu passasse daquilo, eu não ia conseguir levar a moto naquele dia. O Senhor tem coisas prontas para você. Só que você tem correspondido. A palavra dele fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem feito isso? Pega isso no Espírito. O apóstolo fala, e é verdade, Deus ele fala com tudo. Com tudo. O vendedor falou, você precisa fazer isso, isso e isso. O que eu fiz? Isso, isso e isso. O que aconteceu? Eu peguei a moto. Para fazer um bolo, você precisa disso, disso, disso. Você faz isso, isso e isso. O que você tem? Você tem um bolo. A palavra diz que você tem aquilo, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Se você fizer isso, isso e isso, o que vai acontecer? Você vai ter o que a palavra disse. Você vai conviver de acordo com o que as Escrituras falam sobre você. E aí é nesse momento em que você permanece com a fé, que você começa a se alegrar, que você começa a levantar os seus braços, que você começa a sair correndo, que você começa a rir. Lembra do ha-ha-ha? Você não sente para fazer o ha-ha-ha, você sabe espiritualmente, e por saber espiritualmente você declara isso. Você tem práticas correspondentes. E é por isso que você começa ali a chorar na presença do Senhor. Por isso que você começa a se alegrar na presença do Senhor. Eu vou dar o exemplo da oração. Geralmente quando você começa a orar, você não ora com aquele fervor todo, né? Você está orando, você começa, Senhor, te agradeço por esse dia, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado Pai pela minha família. Aí você começa a declarar as bênçãos do Senhor. Obrigado Pai pelo meu carro, obrigado Pai pela minha casa. Aí daqui a pouco você já está aqui, ó. Opa, tá aquecendo, está esquentando. Aí você começa, Pai, obrigado pela minha mansão, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E aí você começa, daqui a pouco o seu tom de voz já aumenta, você já está começando a sorrir, daqui a pouco você começa a chorar. É assim ou não é? Só que no começo da oração você não estava chorando, você não estava sentindo nada. Por que agora você está sentindo? Porque você entendeu aquilo.
Você entendeu que as suas bênçãos já estão nas regiões celestiais, e quando você rompe isso, você começa a demonstrar esse sentimento. Você não sente para saber, você sabe, por isso você sente. E a partir do momento em que você se alegra e que você permanece nisso, as coisas vão começando a clarear. E aquilo que você não enxergava nada, você passa a enxergar alguma coisa. E aí quando você começa a sentir isso, não é errado você se alegrar, não é errado você pular, não é errado nada disso. Mas a partir do momento em que você tem essas práticas, de acordo com aquilo que você sabe do Senhor, você começa a enxergar outras coisas. Você começa a ver com mais nitidez o que o Senhor tem para você e aonde Ele tem para você. O que você precisa fazer e como você precisa fazer. E aí chega no nível material, que foi aquela primeira imagem que nós colocamos, a imagem número 3. Coloca para mim, Gu, de novo, por gentileza. A imagem número 3. Nós começamos no espiritual. As bênçãos foram rompidas ali, caiu para o sentimental, você começou a se alegrar, e você permaneceu naquilo, e aí o que acontece? Há mais um rompimento, você começa a enxergar os frutos, aleluia, pode tirar dessa imagem, e aí você começa a se alegrar, porque aquilo que você só sabia, agora os seus olhos podem ver. Aí você começa a se alegrar, porque você, assim como Jó, olha e fala, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Agora eu consigo enxergar, e o que você precisa ouvir é simplesmente a palavra. A palavra traz a fé necessária para estar no seu coração e mostrar aquilo que no início você não enxergava. E você conseguir enxergar aquilo que no início parecia, ué, o que é isso? Qual que é o tema de hoje? Não é o mundo girando? Não é o sol lá no fundo, a lua lá no fundo, não é o universo, não é fé, eu tenho certeza, quem pensou que era fé, o tema? Luz do mundo, não é isso? Não. Mas por que você conseguiu enxergar isso? Porque você permaneceu, porque você acreditou naquilo que eu falei. E eu te convido a acreditar naquilo que o Senhor falou, porque o que Ele fala, irmãos, se cumpre. Quando você entende isso, você para de viver por vista. Você para de trocar, 2 Coríntios 5,4, lembra que nós lemos? Que nós vivemos por fé, não por vista. Muita gente aí troca isso. Eu vivo por vista, não por fé. Quer viver por vista? Amém. Mas muitas coisas você não vai conseguir enxergar. Porque a vista te engana, você não enxerga, você se cansa e você sai. Só que a partir do momento em que você tem a fé, você permanece. Você persevera, e nessa perseverança, nessa permanência, o Senhor, Ele revela coisas a você. Ele revela que você precisa sim chegar mais perto dEle. Ele revela que você precisa sim se afastar de algumas coisas, porque a partir do momento em que você se afasta de coisas, você chega perto dEle. E quando você chega perto dEle, você conhece segredos. E sabe quais são os segredos que Ele vai te contar? As bênçãos que Ele tem para você. Ele vai te revelar o seu futuro. A nossa missão, eu quero que você entenda isso, a nossa missão não é levar as realidades da terra para o céu. Você não precisa chegar perto de Deus, perto de Jesus, e falar, Jesus, sabe o que está acontecendo? Lá em São Paulo, lá no Brasil, está acontecendo isso, o governo está desse jeito. Mas tem a Copa do Mundo que está legal, mas o Neymar não jogou na primeira, a gente passou mal. Ele não precisa saber nada disso. Ele não precisa saber disso. Ele não precisa saber a situação do governo. Ele sabe de tudo isso. Então quando você chegar para Ele, você pode sim falar as coisas. Você pode sim fazer orações falando, Senhor, eu não entendo isso, por que que está assim? Para Ele te revelar os motivos, para Ele te revelar os segredos. Só que você é daquela pessoa que faz a oração, você fala, agradece e vai embora. E aí, o que você tem ouvido? Às vezes você tem falado muito e tem ouvido pouco. Às vezes você tem orado muito a Deus da maneira errada. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, outro. Só que aí na hora que Deus vai falar no seu ouvido, falar, olha, você saiu. Você não permaneceu naquele lugar. E aí você vive nessa vida, só pedindo. Quando na realidade, Cristo já entregou tudo para você. O Senhor já entregou tudo para você. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu.
Então a nossa missão é trazer para a terra a realidade do céu. E sabe qual é a realidade do céu? Aquilo que nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, qual é a realidade do céu? Um povo abençoado, um povo adquirido, sacerdócio real, povo exclusivo. Essas são as realidades. Você tem trazido isso aqui para a terra? Você tem trazido isso? Entenda isso quando a palavra fala para nós nos revestirmos de Cristo. É literalmente você se revestir. Eu vou dar um exemplo aqui para você conseguir entender. Eu estou aqui, pode segurar aqui para mim, Léo, mas fica aqui, por favor. Eu estou aqui, eu estou vivendo a minha realidade. Eu estou falando, ai Senhor, hoje está meio frio, né? Meu Deus, eu tô com frio, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas eu estou longe das regiões celestiais. Eu não consigo entender. Eu não consigo ver o que está claro para as outras pessoas. Eu não consigo ver que eu já sou abençoado. Eu não consigo ver que tem alguma coisa ali reservada para mim, para suprir a minha dificuldade. E aí eu estou aqui, ai Senhor, mas a tua palavra diz que eu sou já abençoado, que o Senhor já me abençoou. E aí nesse momento eu começo a ter fé. E quando eu tenho fé e eu acredito que Deus é o meu Deus, eu começo a agradar a Ele. E quando eu agrado a Ele, o que acontece? Eu começo a me aproximar dele. E Ele se aproxima de mim. E aí quando eu chego, não pela bênção, mas quando eu chego por Ele, eu consigo ouvir o que Ele tem para me falar. E de quebra, Ele ainda vai e supre todas as minhas necessidades. Opa, aqui. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Então Ele me entrega aquilo que eu preciso. E aí você entende Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você consegue entender isso? Por quê? Porque você não estava achando, porque você estava crendo, porque você tinha fé, você tinha certeza naquilo que o Senhor te entregou. E a partir do momento em que você tem a fé genuína, você consegue enxergar aquilo que você não enxergava antes. Você consegue trazer as realidades das regiões celestiais aqui para a terra. Tudo o que nós precisamos está no nível espiritual. E você não passa, coloca na imagem 1, por favor. Você não chega, porque olhando essa imagem parece que primeiro você precisa passar no material, depois você chega no sentimental e depois você chega no espiritual. Não é assim, sabe por quê? Porque Cristo, Ele já fez todo o trabalho necessário, então você já está no espiritual. Você acessa aquilo pela fé, é somente pela fé. Só que a minha pergunta é, assim como o foguete, ele dá ré, você pode sair dessa região espiritual e você ficar só na região material. Então você só esperar para as coisas materiais, você só conseguir enxergar aquilo que os seus olhos veem. E a minha pergunta para você é, o que você tem enxergado? O que você tem visto? Porque o que você vê indica qual nível você está. Se você vive por sentimento, é porque você está no nível sentimental. Se você vive somente daquilo que você enxerga, você está no nível material. Mas o que os seus olhos espirituais estão te mostrando? Edu, eu não enxergo nada. Então você não está ainda no nível espiritual. Edu, como eu faço isso? Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de você. Ele se aproximará. É só você seguir a palavra, é só você seguir aquilo que o Senhor determinou. E eu quero finalizar com Efésios capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse foi o local em que Deus te plantou. Não saia desse local. Ah, Edu, mas para eu receber as bênçãos eu não preciso descer. Não, você não precisa descer. Você precisa ficar, permanecer. As bênçãos vão te alcançar, mas você vai estar no mesmo lugar. As bênçãos vão descer até você. As bênçãos vão chegar até o nível material de você conseguir enxergar, mas você não está no nível material, você está no nível espiritual. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então não saia desse lugar. Não saia da onde Deus te colocou, amém? Se coloque de pé. Aleluia.